Colonização espanhola e inglesa da América. A colonização espanhola na América significou a dizimação de milhares de indígenas, causadas pelo choque cultural e intolerância por parte dos colonizadores espanhóis. A conquista da América visava integrá-la ao modo europeu que ocorreu por meio do colonialismo mercantilista. Os europeus, com perspectiva de fortalecer e centralizar a metrópole, exploravam o trabalho dos indígenas visando a fonte do comércio colonial. Os nativos submetidos e explorados para o trabalho acabaram sendo dizimados. Império Inca. Liderados pelo imperador Huayna Capac, o Império Inca conheceu seu auge durante os séculos XV e XVI. Se estabeleciam na capital de Cusco. Em 1525, os filhos do imperador Huayna, também chamados Filhos do Sol, Huascar e Atahualpa, disputaram o comando do império após a morte do pai. Francisco Pizarro, juntamente com sua tropa, supostamente aliaram-se a Huascar e capturaram seu irmão, Atahualpa, em Cajamarca, na mesma época em que o exército de Atahualpa prendeu Huascar em Cusco. Ambos os dois foram prisioneiros durante quase um ano. Civilização Maia. A civilização maia organizava-se em cidades e estados em que o domínio político e social se dava por hereditariedade, por elite militar e religiosa. A civilização asteca foi a maior de todas as civilizações, com estimada população de 15 milhões de habitantes. Porém, foi dominada e destruída pelos espanhóis comandados por Hernán Cortés. A expansão da fé católica por meio da conversão dos indígenas foi a justificativa utilizada para a dominação e exploração da América pelos espanhóis, que por força de sua ganância usaram superioridade militar e habilidade política para a dominação dos povos indígenas. Império Inca e Aztecas já haviam sido dominados no final do século XVI. As doenças europeias trazidas pelos espanhóis também foram responsáveis pela morte de milhares de nativos. Durante os séculos XVI e XVII, os espanhóis alcançaram seus objetivos conseguindo práticas mercantilistas para a metrópole espanhola. Com a extração de metais preciosos e a distribuição de terras a colonizadores, chamadas haciendas, as haciendas eram grandes propriedades onde nativos trabalhavam. Para exploração de minas, era usada uma técnica inca chamada mita, adotada pelos espanhóis, que obrigavam nativos a trabalhar na extração de mineiros por uma pequena remuneração, contribuindo para sua dizimação. A encomienda foi outra forma de exploração, em que o rei da Espanha distribuía a encomendeiros, obrigatoriamente espanhóis que viviam na América, o direito de explorar indígenas em troca de educação cristã. Com o sucesso da efetivação da dominação em nome da coroa, o gerenciamento da colonização passou a ser feito na Espanha. Em 1500, ano em que fundaram a Casa de Contratação e as audiências, em 1524, que deveriam fiscalizar os colonos. Em 1543, foi fundado o Vice-Reinado do Peru, e outros seguidos depois pelas capitanias gerais. Colônia, um tipo de câmara municipal que fiscalizava os colonos, se instalou, chamado de cabildo. A atividade comercial e a arrecadação de impostos realizada pela Casa de Contratação estabelecia o regime de Porto Único, que garantia o controle da metrópole sobre tudo o que entrava e saía das colônias. A América Inglesa. O processo de colonização ocorreu mais tarde na América do Norte, a partir do fim do século XVI, quando a Inglaterra partiu à conquista colonial no início do século XVII. O território da América do Norte já contava com franceses, holandeses e espanhóis. Pobres e sem recurso para a metrópole, as colônias inglesas começaram a colonização. As primeiras tentativas de colonização inglesas ocorreram entre 1584 e 1587. A primeira delas foi comandada pelo corsário Walter Raleigh, que foi fracassada diante de reação violenta dos nativos. Em 1607, com a fundação da colônia de Virgínia, explorada por uma companhia de comércio, viabilizava a exploração do local. O cercamento e problemas políticos e religiosos foram motivos que causaram fluxo migratório da Inglaterra para a América do Norte.
Em 1620, desembarcou o primeiro navio com ingleses, que fundaram a cidade de Plymouth, em Massachusetts, núcleo inicial da Nova Inglaterra. Nessa região, a economia se baseava na pequena propriedade rural familiar. A produção agrícola era voltada para o mercado interno. Nas cidades crescia a construção naval com embarcações destinadas ao comércio marítimo. Os primeiros núcleos de produção dedicaram-se ao cultivo de tabaco, corante índigo, arroz e algodão. As 13 colônias inglesas eram consideradas de povoamento ou de exploração, sem uma separação rígida entre as duas. Sistema colonial em movimento. Os europeus, quando chegaram à América, tinham sede de ouro, e a notícia da descoberta de ouro e diamante atraiu para a região da Minas milhares de portugueses e colonos, com sua população passando de 300 mil habitantes ao final do século XVII. A ocupação e povoamento de regiões mineradoras alteram a predominância da colonização rural, promovendo o surgimento de diversas vilas e cidades, e transferindo a capital da costa litorânea nordestina para o centro-sul, de Salvador para o Rio de Janeiro. A abertura de estradas para o transporte do ouro das regiões mineradoras para o porto do Rio propiciou o comércio interno. Exploradores passaram a morar nas regiões mineradoras, estimulando atividades econômicas, culturais e o comércio. O ouro proporcionou uma nova estrutura social, possibilitando o surgimento de grandes números de artesãos, comerciantes, intelectuais, pequenos proprietários, entre outros. O ouro era usado até mesmo por escravos que tentavam sua carta de alforria. O ouro inicialmente exigia pouco investimento. As técnicas de faiscação e garimpagem eram de fácil execução e necessitavam de poucos recursos e pouca mão de obra. Mais tarde, após a consolidação da exploração, iniciou-se a extração com as chamadas lavras, que exigiam maiores investimentos e maior número de escravizados. A exploração por meio das lavras sujeitava os trabalhadores a baixa expectativa de vida e, consequentemente, a grande número de fugas, já que, em sua maioria, os trabalhadores da mineração eram escravizados. Para melhor administração da extração do ouro, foi criada a Intendência de Minas, que desempenhava diversas funções, como a cobrança de impostos, a distribuição de terras e controlava de perto a exploração. A extração do ouro conheceu seu declínio depois que as jazidas começaram a se esgotar, e o uso de técnicas rudimentares na mineração levaram ao declínio da extração de ouro na colônia. A rígida fiscalização sobre a atividade mineradora não foi o suficiente para reequilibrar as finanças da América Portuguesa, que sofria com a crise de empresa açucareira e com o desequilíbrio da balança comercial com a Inglaterra. Em Portugal, Marques de Pombal realizava diversas ações para a melhora da administração lusa, corrigindo as deficiências presentes. Pombal expulsou os jesuítas, extinguiu a escravidão indígena e incorporou algumas de suas aldeias à administração portuguesa. Também extinguiu as capitanias hereditárias.